Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos continuar o estudo das funções de entrada e saída de dados. Mais especificamente vamos tratar da quinta parte relacionada a esta temática. Vamos estudar a função fscanf, que é uma alternativa para a função vista anteriormente para a entrada de dados. O formato geral da função fscanf, lembrando que para que algumas funções funcionem nós temos que passar alguns parâmetros para ela, né? No caso, a função fscanf ela vai possuir como primeiro parâmetro stdin, stdin que vai representar, né, é uma abreviação para Standard Input, ou seja, entrada padrão. Então nós estamos especificando que a nossa função fscanf vai fazer a leitura de dados por meio do teclado. Na sequência, nós vamos ter a string de controle. De forma análoga ao que nós vimos no printf a string de controle determinava tudo que seria apresentado como saída. A string de controle no scanf vai determinar tudo que vai ser lido, né, da entrada padrão e, consequentemente, armazenado na memória. Então, teremos também códigos % para determinar os tipos e a sequência de dados que serão lidas por meio da string de controle. E para cada código % presente na string de controle, vamos ter um identificador de uma variável de um tipo compatível presente na lista de argumentos. Vamos agora ver uma tabela reduzida dos códigos %. Então a gente pode utilizar %c para fazer a leitura de um caractere, %d para fazer a leitura de um valor inteiro, decimal, %f para fazer a leitura de um valor em ponto flutuante, um valor real, e por fim temos %s para fazer a leitura de uma sequência de caracteres, mais especificamente de uma string. Então vamos utilizar esses códigos % na nossa string de controle dentro do nosso scanf. Temos aqui então um primeiro exemplo de um script em PHP que faz uso da função fscanf. Então, como foi mencionado anteriormente, temos ali como primeiro parâmetro, né, a especificação de onde virão os dados que serão lidos. Então, eles vão ser fornecidos por meio da entrada padrão. Lembrando, std de standard, in de input, entrada padrão. Após esse parâmetro, né, separado por vírgula, temos a nossa string de controle. Então, lembrando que as strings são delimitadas nos nossos scripts pelas aspas duplas. Nesse caso, está sendo especificado o código %d, indicando que será lido um valor inteiro decimal. Aí, né, temos o fechamento da nossa string de controle, a vírgula para o nosso argumento que vai corresponder ao identificador de uma variável e armazenará esse valor inteiro recebido. Então, lembrando que neste ponto aqui vai ocorrer a declaração dinâmica da variável ch, que vai ser uma variável do tipo inteira e vai armazenar o inteiro lido por meio do teclado, que é a nossa entrada padrão. Aí na sequência podemos ter mais comandos aqui dentro do nosso script e lembrando, né, que a gente começa um script por esta tag e fechamos o script PHP por esta tag. Vamos agora para um exercício objetivando a melhor fixação dos conceitos que foram trabalhados. Construa um script em PHP que solicite ao usuário fornecimento de um valor real, através da entrada padrão, e o retorne na saída padrão com 2 dígitos de precisão. Um tempo para que vocês, né, realizem a execução do exercício. Considerando que vocês pausaram o vídeo e desenvolveram a solução de vocês, eu apresento aqui então um script que atende ao que foi solicitado. Então temos a utilização ali da função fscanf, que nós acabamos de estudar. Então só lembrando, né, temos como primeiro parâmetro stdin, indicando que vamos ler dados através do teclado. Depois, separado por vírgula, temos, né, a string de controle, que vai delimitar quais são os tipos de dados e a sequência com a qual eles vão ser lidos. Então está especificando ali que vai ser lido um valor em ponto flutuante. Depois a vírgula separando a string de controle da minha lista de argumentos. E como eu tenho um único código % ali, eu vou ter um único argumento aqui correspondendo, né, a uma variável que vai armazenar o valor recebido. Então, nesse ponto aqui vai ocorrer a declaração dinâmica da variável valor e esta, por sua vez, vai ser do tipo float, para armazenar o valor que vai ser lido por meio do teclado. Na sequência, tem a utilização da função printf. Então, lembrando, né, o primeiro parâmetro do printf é a string de controle, que vai delimitar o que vai ser apresentado na tela ou na página, né? E nesse caso aqui eu estou especificando com %f, que vai ser apresentado um valor
float, né, um valor em ponto flutuante, e o ponto 2 ali está especificando que este valor vai ser apresentado com 2 dígitos de precisão. Então esse valor vai estar contido aqui, né, na variável que está sendo passada na lista de argumentos. Então notem aqui a separação da string de controle e do meu argumento ali, correspondendo ao meu código por cento, com a vírgula. Aqui eu quero destacar que essa solução não é adequada. Como assim, professor, a solução não é adequada? Eu estou obedecendo exatamente o que foi solicitado no enunciado, então a função fscanf está fazendo a leitura de um valor em ponto flutuante por meio do teclado, e depois esse valor lido através do printf está sendo apresentado, né, com 2 dígitos de precisão. Na realidade, vocês devem se colocar na posição do usuário do script de vocês, né, do programa. Então, para ele, vai ficar na tela piscando um cursor e ele não vai fazer ideia do que deve ser fornecido. Então, a solução adequada seria a seguinte, né? Então, temos ali inicialmente a tag, né, que delimita o início do script em PHP. Tem um comentário aqui para deixar claro o que está ocorrendo. Então, né, ocorre a solicitação ao usuário que ele forneça um valor real por meio da execução desse printf. Na sequência, temos aqui, né, a leitura do valor real através da entrada padrão, né, feito por meio da função scanf, e o armazenamento deste valor na variável valor. E na sequência temos aqui, né, a função printf exibindo o valor que foi fornecido com 2 dígitos de precisão. Tá certo? Então essa solução é mais adequada. Vamos então praticar um pouco mais esses conceitos com mais um exercício. Construa um script em PHP que receba 3 notas e seus respectivos pesos através da entrada padrão. Calcule a média ponderada destas notas e exiba o resultado na saída padrão. Tempinho para vocês desenvolverem a solução de vocês, partindo do pressuposto que vocês pausaram o vídeo e geraram a solução de vocês, ou ao menos tentaram gerar a solução de vocês. Essa é a forma mais efetiva para vocês conseguirem adquirir a habilidade de programar. Eu sei que vivemos na era das IAs e elas podem auxiliar vocês na geração de código, mas não estamos nessa fase ainda. Vocês precisam adquirir a habilidade de programar. E nesse ponto é muito importante que vocês tentem gerar a solução de vocês. Por mais que depois vocês façam uso de uma IA para tentar compreender um ou outro detalhe que vocês não conseguiram, a ideia é que vocês não precisem nessa fase da IA e que depois, né, numa outra etapa, por exemplo, que vocês estiverem trabalhando, né, profissionalmente, a IA possa auxiliar vocês para um aumento de produtividade. Então vamos para uma proposta de solução. Temos a tag inicial ali do script, né, menor interrogação PHP. Agora eu tenho um comentário, né, que indica que eu vou solicitar ao usuário a primeira nota e seu respectivo peso. Faço a solicitação da nota por meio do printf, então vou apresentar ali na saída padrão, ou melhor, na minha página, a mensagem digite a primeira nota. Depois fscanf, que vai ter ali, né, 3 parâmetros nesse caso. Então o primeiro, stdi, indica que eu vou fazer a leitura de um valor por meio do teclado, né, fornecido através do teclado. Depois tem uma string de controle, lembrando que eu sei que é uma string por conta das aspas ali, né? Na string de controle tem um código %f, indicando que vai ser lido um valor em ponto flutuante. Depois, né, sempre separando os argumentos, né, os parâmetros por vírgula, eu tenho aqui um parâmetro que, por conta do cifrão, indica que é, né, o identificador de uma variável. Então essa variável aqui vai ser declarada dinamicamente, vai ser do tipo float, e eu vou armazenar na mesma o valor fornecido pelo usuário através do teclado. Na sequência, eu tenho agora a solicitação, né, por meio desse meu printf, de que o usuário digite o peso da primeira nota. Na sequência, tem o fscanf que vai fazer a leitura de um valor fornecido pelo usuário através do teclado, e o armazenamento do mesmo vai ocorrer na variável P1, então, cifrão indicando que aqui é o identificador de uma variável, e essa variável vai ser declarada aqui dinamicamente e será do tipo inteiro, né, já que vai armazenar um valor especificado pelo %d ali. De forma análoga agora, eu solicito, né, a segunda nota, leio o valor fornecido pelo usuário através do teclado e armazeno na variável N2, solicito o peso da segunda nota, leio o valor fornecido através do teclado, né, pelo usuário e armazeno em P2. Na sequência agora, solicito a terceira nota, leio o valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão, teclado, e armazeno em N3. Na sequência, solicito que o usuário forneça, né, o peso da terceira nota, leio o valor fornecido pelo mesmo através do teclado e armazeno em P3. De posse das 3 notas e seus respectivos pesos, aí eu vou agora calcular a média ponderada. Então tenho aqui, né, o operador de atribuição e aqui uma expressão aritmética que vai ser avaliada.
Então eu vou multiplicar o valor da primeira nota pelo seu peso, somar esse resultado ao resultado da multiplicação da segunda nota pelo seu peso, somar esse resultado ao valor obtido pela multiplicação da terceira nota e seu respectivo peso. Após eu ter, né, esse valor obtido, aí eu vou fazer a soma dos pesos e aí eu faço a divisão desses dois valores, obtendo assim a média ponderada. Aí nesse momento essa variável média ponderada vai ser declarada e vai ser de um tipo compatível, ou seja, vai ser do tipo float. Por fim, eu vou exibir a média ponderada, né, com duas casas decimais, conforme foi especificado pelo enunciado. Então tenho aqui o printf, né, que vai fazer uma mudança de linha, apresentar a mensagem a média ponderada é, e neste ponto aqui apresentar um valor em ponto flutuante com 2 dígitos de precisão. E esse valor vai ser obtido por meio, né, da consulta no conteúdo da variável média ponderada. Depois eu faço uma mudança de linha. E aí eu tenho aqui a tag que finaliza o meu script em PHP, que é a interrogação maior. Tem uma solução alternativa para esse problema, né? Então, nesse caso, a primeira parte é absolutamente igual, mas eu quero deixar claro que eu posso fazer o cálculo da média ponderada já no próprio printf. Então, tenho aqui, né, a mensagem que vai ser apresentada e aqui eu indico que eu vou apresentar um valor em ponto flutuante com 2 dígitos de precisão. E esse valor vai ser obtido por meio da avaliação dessa expressão aritmética, a mesma que nós vimos anteriormente, né, no operador de atribuição, porém aqui eu não vou armazenar esse valor obtido em memória, eu simplesmente vou apresentar ele na saída padrão, na minha tela ou página, como vocês preferirem. Vamos a mais uma possibilidade de solução. Vocês vão perceber com o avanço das videoaulas que eu tento sempre, na medida do possível, apresentar soluções alternativas para o mesmo problema, deixando bem claro que existem inúmeras abordagens que a gente pode adotar para solucionar um dado problema e eu pretendo com isso sempre fazer com que vocês saiam um pouco da zona de conforto ou tentem sofisticar um pouco mais o raciocínio de vocês. Mas lembrando que nessa fase, qualquer uma das soluções apresentadas é mais do que bem-vinda. O objetivo é que vocês consigam compreender o enunciado e gerar uma solução por meio de um script em PHP que atenda a esse problema, tá certo? Então vamos para uma terceira possibilidade de solução. Começando pela declaração, né, e inicialização de variáveis que vão me auxiliar no cômputo da média ponderada. Mais especificamente, né, a gente tem ali a obtenção da média ponderada por meio de uma divisão. Então eu tenho em notas ponderadas que vai ser o meu numerador, né, ou dividendo, né, para a obtenção da média ponderada, e em pesos eu vou ter o meu denominador, ou divisor, para a obtenção das médias ponderadas. Mais especificamente, em notas ponderadas eu vou somar as parcelas que vão corresponder a primeira nota vezes o seu peso, a próxima parcela, segunda nota vezes o seu respectivo peso, e a terceira parcela, terceira nota vezes o seu respectivo peso. Isso vai corresponder às minhas notas ponderadas. Em pesos eu tenho o somatório dos pesos, então peso da primeira nota mais peso da segunda nota mais peso da terceira nota. Essas variáveis vão funcionar como a gente chama em computação de acumuladores. Então eu inicializo ambas com valor zero. Tenho agora a solicitação ao usuário da primeira nota e do seu respectivo peso. Então, printf ali, né, informando ao usuário que ele deve digitar a primeira nota. Aí eu tenho agora fscanf que vai, né, ler um valor através do teclado, esse valor vai ser um valor float e vai armazenar esse valor na variável nota, né, que vai ser declarada dinamicamente, será do tipo float. Na sequência, tenho aqui a solicitação de que o usuário digite o peso da primeira nota. E aí vou ler através do teclado o valor fornecido pelo usuário, que vai ser um valor inteiro, e vou armazenar o mesmo na variável peso, que está sendo declarada, né, e terá o tipo compatível com o meu código %. Então vai ser uma variável inteira, tá? Então, após ter o valor da primeira nota na variável nota e o valor do peso correspondente à primeira nota na variável peso, aí eu vou fazer o quê? Vou agora, né, calcular a média ponderada, né, das notas e os pesos, ou melhor, vou acumular esses valores. Então lembrando que quando eu utilizo mais igual, significa que eu tenho aqui notas ponderadas vai receber notas ponderadas mais o resultado dessa multiplicação. Então por isso que eu inicializei notas ponderadas com zero. Porque quando eu chegar aqui, o que vai acontecer? Eu vou somar zero ao resultado da multiplicação da primeira nota pelo seu respectivo peso. E aí vou armazenar isso em notas ponderadas. Na sequência, eu tenho que pesos, aí estou usando o mesmo mais igual, né? Então pesos vai ser igual, vai receber pesos mais peso. Então, por isso também que eu inicializei peso com zero. Então, pesos vai receber zero mais o peso da primeira nota.
E agora na sequência, de forma análoga, né, solicito ao usuário a segunda nota, leio para a variável nota, solicito ao usuário o peso da segunda nota, leio para a variável peso, e agora atualizo, né, os valores das minhas variáveis notas ponderadas e pesos. Então agora eu vou acumular a segunda parcela, ou seja, vou acrescentar ao que eu tinha em notas ponderadas o valor obtido através da multiplicação da segunda nota pelo seu respectivo peso. E vou acrescentar em pesos o valor do segundo peso, ou seja, do peso correspondente à segunda nota ao que eu tenho ali na variável pesos, atualizando o valor de ambas. Por fim, agora solicito, né, que o usuário forneça a terceira nota, leio para a variável nota. Solicito que o usuário forneça o peso da terceira nota, leio para a variável peso, de posse, né, da terceira nota do seu respectivo peso. Aí eu vou agora atualizar as minhas variáveis notas ponderadas e a minha variável pesos. Então, vou acumular, né, ou seja, somar ao que eu tinha em notas ponderadas, o valor obtido por meio da multiplicação da terceira nota pelo seu respectivo peso, e aí eu vou passar a ter em notas ponderadas o somatório das 3 parcelas, né, então das 3 notas multiplicadas pelos seus respectivos pesos, e vou agora atualizar pesos, né, então tenho ali inicialmente o valor que corresponde ao somatório do primeiro peso com o segundo, ou seja, do peso da primeira nota com o peso da segunda nota, e agora vou acrescentar esse valor o peso da terceira nota. Por fim, eu vou agora exibir a média ponderada. Então tem o printf ali que vai ocorrer a mudança de linha. Aí eu apresento a média ponderada e vou apresentar um valor em ponto flutuante com 2 dígitos de precisão. Esse valor vai ser resultante da divisão do conteúdo da variável notas ponderadas pelo conteúdo da variável pesos. Depois ocorre uma mudança de linha e por fim tem a minha tag ali que finaliza o meu script em PHP. A nossa videoaula de hoje finaliza por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Valeu!